Amém. Vamos ler? A primeira parte diz assim: os filhos de Deus não precisam temer o maligno, porque por meio da obra redentora de Jesus Cristo no Calvário, Satanás foi derrotado e expulso da posição que usurpara no paraíso com a queda de Adão. João 12:31. Ainda assim, para que mantenham o posto de mais do que vencedores, os cristãos precisam, o que é a igreja? Se você puder, marca isso aí. Todo cristão precisa lutar contra os principados e potestade das trevas. Romanos 8, 37, 39 e Efésios 6, 12. Amém. Eu quero aqui mostrar para você um versículo. Eu estava lendo ontem e hoje Deus me fez lembrar dele. Isaías, você pode, coloca aí por favor, Isaías, passar pelas águas, Isaías 43, 2. A gente fala, né? Se passar pelas águas, não afogaremos. Se passarmos pelo fogo, não queimaremos. Mas na verdade, olha só, igreja, aqui está o ponto-chave que vai fazer toda a diferença até no nosso posicionamento. A palavra ser me dá a condição de, olha só, ou eu posso passar, ou eu posso também não passar. Entende? Só que o versículo não está dizendo se passar. O versículo está dizendo quando passares. Sabe o que isso me faz entender? Que não existe ponte. Nós vamos passar pelo fogo, nós vamos passar pelas águas, mas a gente não pode se preocupar que o Senhor estará conosco. Amém, igreja? É o que o missionário quer dizer aqui, ó, mostrando na lição de hoje. Muitas são as pessoas que vêm para a igreja, elas quando se convertem, elas falam assim: agora a vida cristã é mil maravilhas, agora a vida com Deus, não vou ter luta, não vou ter adversidade, não vou ter perseguição, não vai ter, irmãos, engano da pessoa que pensa dessa forma, não é verdade? Você já viu quanta luta você enfrentou na presença de Deus depois que você se converteu? Né? Você venceu, vai ter novas lutas. Jesus foi bem claro quando orientou, dizendo que no mundo tereis essas lutas. Então olha na tela, ou se você abriu aí, Isaías 43, 2, quando passares pelas águas, o que Deus fala, igreja? Estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Entenda, igreja, que existe, né, isso na vida cristã. Lutas, adversidades, perseguições, momentos difíceis. Não pense, irmãos, talvez, né, alguém pode estar começando na caminhada da fé, começando, né, a buscar a Deus. Não pense você que por estar na igreja ou por estar caminhando agora com Deus, que você vai ser, vamos dizer assim, imunizado. Não, olha, agora eu estou blindado. Irmãos, a gente tem que, né, dizer a verdade. Lutas existem, dificuldades existem, mas o que o Senhor está dizendo? Estarei contigo, né? Entende aqui na pronúncia, irmãos? A gente tem até uma música, né? Às vezes a gente canta: se passares pelas águas, se passares pelo... Isso aí nos dá a condição de engano. Quer dizer que eu posso não passar, eu posso não enfrentar.
eu posso não ser perseguido. Irmãos, não caia nesse engano. Quando passares. Por isso que, irmãos, o Senhor está nos orientando, nos falando já há uma semana: seja forte e corajoso. Para quê? Porque quando passares, você vai ter a força de Deus. Quando passares, você vai ter coragem para enfrentar. Quando passares, o Senhor está dizendo: estarei contigo. Irmãos, Deus não deixa as coisas se perderem. Ainda que as coisas fujam do nosso controle, ainda que as coisas, aparentemente a gente fala assim: e agora? O que vai ser feito? Não cabe a mim e a você, irmãos, cabe ao Senhor. Nós precisamos apenas entender: eu estou passando pela luta, pela água, pelo fogo, mas o Senhor está comigo. Não vou me queimar, não vou me afogar, porque o Senhor está comigo. E é o que o missionário coloca aqui, irmãos. Nós não podemos temer o diabo maligno, que já foi vencido, mas nós não podemos se acomodar, achar que agora a vida cristã é mil maravilha, não preciso me consagrar, não preciso me revestir do poder de Deus, não preciso exercer a fé, porque agora eu estou imune. O diabo não me toca mais, o inimigo não se levanta contra a minha vida mais. Quantas pessoas que acham que é dessa maneira e acabam sendo então passado para trás, o diabo passa a rasteira, porque ela acha ou pensa dessa maneira, né? Então fique bem claro, irmãos, quando passar, vai passar. Eu vou passar, você vai passar. Tem gente que está passando, mas o Senhor traz a garantia: eu estarei contigo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, continua aí. Nossas atitudes determinam quem realmente somos. Portanto, não adianta apenas afirmar que estamos libertos das garras do maligno. É necessário agir de acordo com as determinações de Deus. Sem dúvida, o Senhor não nos deixará sozinho nessa luta. Ele mesmo a tomará como sua e nos concederá a vitória. Cheios da autoridade do alto, devemos exigir, em o nome de Jesus, que todo mal saia da nossa vida e da nossa família. A seguir, temos de glorificar o Senhor com a nossa maneira de viver. Nenhuma das batalhas para reivindicar os nossos direitos em Cristo pode ser perdida. Romanos 8:1 é a pérola diária. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Então essa é a lição de hoje. O Senhor me mostra, que me chama a atenção essa parte inicial, embora toda a lição ela é de muita valia, né? A gente precisa, irmãos, estar atento, abrir os nossos olhos para que a gente não venha cair nesse engano, né? Numa cilada de engano. Não, eu não vou ter luta, não vou ter mais dificuldade, não vou ter mais adversidade, não vai ter mais perseguição. Irmãos, não caia nessa. Sempre existiu e sempre vai existir, né? Mas quando passares, o Senhor está ali comigo, está ali com você também. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. A mensagem ela está no versículo 11, mas eu preciso aqui mostrar para você o versículo 4, 5, 8, para a gente chegar no 11 com o entendimento já ampliado. A mensagem está no 11, mas vamos passar aí pelos versículos de número 4, 5 e 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Para você entender aqui, irmãos, a mensagem. A Bíblia está nos mostrando, você pode até ler aí o título, né? É a introdução à ascensão de Jesus. É a história que nós vamos aqui
falar e eu vou explicar o que é isso. Encontraram? Atos 1. Vamos passar primeiro pela leitura do verso 4, 5 e 8. Vamos ler esses versículos. Pedro está dizendo, aqui é Pedro falando: e estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse da onde? De Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Amém. Versículo 5 diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Não muitos dias depois disso, né? Versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Olha agora: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Versículo 11: os quais lhe disseram: varões galileus. Quem está falando agora é o anjo, 2 anjos. Pois, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu. O que está escrito, igreja? Há de vir, repete: há de vir, como assim para o céu ouviste ir. Amém. Glória a Deus. Aqui eu vejo, irmão, só para deixar claro, Pedro falando, Jesus falando, e depois 2 anjos também se pronunciando. O Pedro está dizendo assim para a igreja de Atos, dizendo: não se ausente de Jerusalém. Sabe que espiritualmente para nós, irmãos, é dito assim: não se ausente da presença de Deus. Não saia da presença de Deus por nada. Sabe, irmãos, o inimigo, o diabo, tem usado situações, meios, pessoas para nos tirar de Jerusalém, para nos tirar da presença de Deus. E a orientação do Pedro para então deixar aquela igreja fortalecida é: olha, o que acontecer, o que for, não saia de Jerusalém. Irmãos, guarda essa mensagem: aconteça o que for, não saia da presença de Deus. Não deixe que nada venha, irmãos, cooperar de forma negativa para concluir o plano que o inimigo tem contra a nossa vida. Já há alguns dias eu tenho falado, orientado aqui a igreja na direção de Deus. O diabo não tem, irmãos, essa capacidade, esse poder de nos tirar da presença de Deus. Ele não tem. Mas ele usa o que, igreja? Meios, pessoas, circunstâncias, para nos enfraquecer, para então nos deixar abalado, às vezes até sem condições, e aí a gente acaba, irmãos, tomando certas decisões precipitadas, erradas e assim por diante. Então a orientação do Pedro para a igreja de Atos é: não se ausente, não saia. Aquele dia foi para a igreja de Atos, hoje é para mim e para você, irmãos. Não saia de Jerusalém, não saia da presença de Deus, não deixe, irmãos, a sua posição em Deus. Versículo 5 agora é Jesus falando. O que Jesus disse? Sereis batizado com o Espírito Santo. Vós sereis batizados com o Espírito Santo. Eu vou aqui, irmãos, fazer uma pergunta, não precisa responder em voz alta. Você crê que o Espírito Santo faz morada em você? Você crê que o Espírito Santo está em você? Você crê, irmãos, que você é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo? Não precisa responder em voz alta. Por que eu estou perguntando isso? Lá na frente, quando eu enfatizar aqui o versículo 11, você vai entender o porquê dessa pergunta. Mas guarda essa pergunta: eu tenho o Espírito Santo? O Espírito Santo mora em mim, habita em mim? Eu vivo cheio do Espírito Santo? Porque, irmãos, tem muitas pessoas
que dizem ser cheias do Espírito Santo, ser guiadas pelo Espírito Santo, mas o comportamento, a atitude, as pronúncias não convém, como uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então Jesus disse: vocês receberão o Espírito Santo. Aí o versículo 8, né? Terceiro versículo, coloca na tela aí. Agora está falando para receber o que? Virtude do Espírito, né? Recebereis as virtudes, os dons, né? As maravilhas do Espírito. Para quê, igreja? Para ser testemunhas. Aonde? Ser testemunha aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e todos os confins da terra. Irmãos, entenda, eu vou dar o meu exemplo aqui para você entender e você se coloca no seu lugar, no entendimento aqui. Eu não posso ser crente só aqui no altar. Eu não posso ser de Deus só como pastor aqui em cima do altar. Como nós estamos sendo fora do altar, fora da igreja? Será que os nossos comportamentos, as nossas atitudes estão, irmãos, testemunhando o Evangelho, a palavra de Deus? Olha só, irmãos, o próprio Cristo dizendo: você tem que ser testemunha em Jerusalém, em Judá, em Samaria, em todos os confins da terra. Irmãos, não posso ser crente só. Crente é a forma de expressar, tá, irmão? Porque até o diabo é crente, né? Ser cristão, ser de Deus. Não posso ser de Deus só dentro da igreja, na hora do culto. Eu não posso ser, irmãos, de Deus só no momento que eu estou orando, buscando a Deus ali. Não posso. Essa testemunha, né, da marca de Cristo em mim, em você, ela tem que estar, irmãos, em outros lugares. Aonde a gente for, é numa viagem, é a trabalho, é estudando, é na rua, é fazendo compra, irmãos, é dentro da igreja, em todos os lugares, o Senhor está esperando: ser-me-eis testemunha. Será que nós estamos dando bom testemunho? Tá? Porque, irmãos, muitas são as pessoas que têm dado mau testemunho. Eu não estou falando aqui, irmãos, no sentido assim de não existe erro. Claro que existe erro. Eu erro, você erra, nós erramos. Mas a gente precisa, irmãos, se colocar voltado para a palavra, dizendo: eu preciso errar menos. Eu preciso errar menos, porque quanto mais eu erro, mais eu estou manchando o Evangelho, a palavra de Deus. E sabe o que a Bíblia diz sobre isso, irmãos? Romanos 14, 12, já vou adiantar para você. Coloca na tela aí. Romanos 14, 12. Vamos ler, está aqui na tela já. De maneira que cada um de nós, o que está escrito? Dará conta de si mesmo. Vamos ler em voz alta? De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Para quem? Para o pastor? Para a Igreja Internacional da Graça de Deus? Não. Se fosse, né, irmãos? Se fosse. Vamos prestar conta, vamos dar conta para Deus. Cada um de nós. Não vai escapar um, irmãos. Não vai escapar um líder religioso, não vai escapar, irmãos, um membro, não vai escapar um governador, um presidente, não vai escapar ninguém. Todos darão conta de si mesmo a Deus. Aí, igreja, agora entra o versículo 11. Veja só, versículo 11, os dois anjos estão dizendo, eles disseram: varões galileus, que eles não estão dizendo só para os discípulos, eles estão dizendo para a multidão que acompanhava Cristo. E eles estão dizendo aqui o que é a igreja? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu,
há de vir, assim para com o céu ouviste ir. Diga comigo, irmãos, o meu Jesus vai vir. Alguém pode dizer assim, mas eu escuto isso desde criança. Eu escuto da volta de Cristo desde quando minha avó, meu pai, um parente dizia isso. Mas uma coisa a gente pode afirmar aqui sem medo de errar, irmãos: a volta de Cristo está mais perto do que a gente imagina. Você, nós podemos ter escutado isso há muitos anos. Eu posso também dizer, eu escutei isso desde criança, quando minha avó me ensinava, irmãos, né, na palavra, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Eu cresci ouvindo isso, mas a gente vê que hoje, os sinais, a gente vê o que a Bíblia, né, as profecias, os ensinamentos, a gente vê que, irmãos, olha, a volta de Cristo está mais breve do que a gente imagina. É ou não é verdade? Só que, irmãos, aqui eu quero mostrar para você que os anjos estavam ali trazendo para eles um despertamento. Por que, igreja? Qual foi a condição? Como que eles ficaram? Imagina aí a cena do versículo 11. Jesus está subindo ao alto céu e eles ficaram como? Parados. Pode ler. Eles paralisaram. Eles não tiveram reação. E o anjo, em outras palavras, precisou dizer: vocês vão ficar parados? O Cristo que subiu, ele voltará. Irmãos, isso aqui é para mexer no nosso coração. Cristo voltará. Ele vai voltar. Irmãos, a volta de Cristo, ela é esperada, né? Ele vai voltar para buscar a igreja no conjunto, mas a gente vê Jesus voltando pessoalmente para as pessoas que estão morrendo. As pessoas que morrem, Jesus voltou para aquela pessoa, e nós não sabemos o dia da nossa senha, nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. Ou seja, irmãos, eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar preparado. Só que o que está acontecendo, irmãos? Efésios 5,14, Paulo disse assim: olha, desperta, ó tu que dormes, abra os olhos, você que não está olhando para a volta de Cristo. Olha aí, ó, Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes. Eles estavam, irmãos, paralisados, olhando, e Paulo agora está dizendo: desperta, ó tu que dormes. Os anjos falaram assim: ele subiu, reage, vocês têm que fazer alguma coisa, porque ele vai voltar. Até então, irmãos, aqui a mensagem é voltada pessoalmente para nós. Depois ela vai se expandir, ela vai ter vamos dizer assim, um alcance maior. Lembra da história das 10 virgens, as parábolas? 10 virgens, as 10 tinham lâmpada. Quantas foram salvas? 5. 5 prudentes e 5, a Bíblia diz que eram loucas, né? Nécias. Veja, irmãos, que as prudentes, elas tiveram vigilância, elas tiveram preparação. E olha, tem muitas pessoas que deixaram, irmãos, de vigiar, deixaram de se preparar para a volta do noivo, a volta de Cristo, a volta, né, do Cristo que vai voltar. Ah, mas eu sou uma pessoa boa dentro da igreja, do altar, fiz a obra, expulsei demônio, curei enfermo. Não, lembra da palavra? Apartai-vos de mim, vós que praticais as iniquidades. Aí alguém vai querer justificar: mas eu estive no altar, eu estava pregando a palavra, eu fui pastor, fui obreiro, fui membro fiel. Irmãos,
Se não tiver prudência, se não tiver azeite, se não tivéssemos preparados, não tem outra saída. Quando o noivo veio, veja que as portas se fecharam. Faltou o que para aquelas 5 inércias? Prudência, vigilância e preparação. Irmãos, Jesus vai voltar. Estamos prontos para a volta dele? Não é te assustar e não dizer, irmãos, quem sou eu, né? Mas se Jesus voltar agora para mim e para você, sendo bem claro, se a gente morrer agora, igreja, o que vai ser de nós? Será que todo esse tempo dentro da igreja, irmãos, né? Será que esse tempo todo servindo a Deus? Será que esse tempo todo como cristão? Será que, irmãos, eu estou pronto agora para a volta do Senhor? Ou eu não estou nem aí? Isaías diz, irmãos, que haverá tempo que não vai existir mais tempo. Por isso que ele diz: buscai ao Senhor enquanto pode achar. Invocar enquanto Ele está perto, próximo. Vai ter dia, vai ter momento que a gente vai falar: eu quero Deus, eu quero me consertar, eu quero me arrepender. Não estamos com mais tempo. Essa é a hora, irmãos, de se arrepender, de se consertar. Apocalipse nos ensina que esse é o tempo da gente se arrepender dos nossos pecados. Esse é o tempo da gente se consertar com Deus. Esse é o tempo da gente deixar, irmãos, a ignorância, a rebeldia, a teimosia, para então, irmãos, estarmos preparados com prudência e vigilância diante da palavra. Essa é a hora. Depois pode ser que a gente não tenha mais essa oportunidade. A pergunta é, irmãos, se Jesus volta para você, você está pronta? Você está pronto? Porque a mensagem do anjo foi essa: o Cristo que subiu há de vir. É assim ou não é? Está escrito aí: o Cristo que subiu há de vir. Repete comigo: há de vir. Ou seja, vai voltar. Ele vai voltar. Como estão os nossos comportamentos, nossas atitudes? Como está, irmãos, o nosso coração? Como está a nossa vida diante do altar, na presença dele? Será que a gente está vivendo de qualquer maneira? Viver de qualquer maneira não é o correto. Veja que Jesus foi bem claro quando disse que para seguir a Ele tem que negar a si mesmo. E negar a si mesmo, eu entendo, irmãos, que Jesus está falando sobre renúncia. Jesus está falando: se você quer vir me seguir, não é obrigado você me seguir. Mas se você quiser me seguir, tem que ter renúncia. Renúncia, irmãos, que muitas vezes é até dos próprios sonhos, as suas próprias vontades. Muitas vezes aquilo que muitas vezes você carregou no coração, mas é coisa que agrada o mundo, é a coisa que, irmãos, é coisas terrenas. E o Senhor está dizendo: se quiser vir após mim, negue a si mesmo. Nós precisamos estar preparados. Se ainda não estamos, hoje é o dia. Essa é a hora que o Senhor está nos dando, irmãos, como oportunidade para nos preparar. Veja que as 10 tiveram as lamparinas, mas por descuido, né, falta de vigilância, falta de prudência, as 5 inércias ficaram de fora. Mas a mensagem não é a parábola aqui das 10 virgens. Outra hora, outro dia, a gente pode extrair mais coisas ali. Deus só me fez lembrar, irmãos, que é sobre preparação. Porque o que os anjos estão dizendo aqui para os discípulos é no sentido assim: vocês precisam estar prontos, preparados. Vocês precisam ter um despertamento.
Agora, igreja, vamos desfocar um pouquinho em nós e vamos agora ampliar a mensagem e olhar para as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que estão perto de nós, pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho. Cristo vai voltar. Paulo disse, nós já lemos em Romanos 14:12, que todos nós vamos prestar conta a Deus. Marca aqui Atos 1, que daqui a pouco eu volto aqui. Abra, por favor, lá no capítulo 17. Atos 17, o verso de número 16. Atos 17, versículo 16. Vamos ler? Está escrito assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue ao que, igreja? A idolatria. Muda a versão, por favor. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia-se muitíssimo perturbado com todos os ídolos que via por toda parte na cidade inteira. Entenda, irmãos, o que está escrito aqui? Paulo ficou, irmãos, vamos dizer assim, comovido, ficou perturbado, no sentido assim: eu tenho que fazer alguma coisa por essa cidade, eu não posso ficar de braço cruzado, vendo a idolatria crescer, vendo a maldade se multiplicar. Agora, irmãos, Jesus vai voltar, não é só a gente estar pronto, nós precisamos também ajudar outras pessoas. Você tem visto ou ouvido, escutado falar sobre a nossa cidade? Mortes, destruições, drogas, prostituição, separação, divórcio, desemprego. Irmãos, quando você ouve assim, olha, o número de mortes cresceu, como fica o seu coração? Será que isso te comove? Será que isso, irmãos, te deixa, feliz? Ou, não é comigo mesmo, não é da minha família mesmo? Não era Paulo, não era da família de Paulo, mas Paulo ficou muito angustiado. Paulo ficou, irmãos, muito, como diz aqui, preocupado, porque a cidade estava entregue à idolatria, à maldade religiosa. Quando a gente fica sabendo, irmãos, como que está? Lembra da pergunta? Você crê que você tem o Espírito Santo? Você crê que o Espírito Santo está em você? Agora eu pergunto, irmãos, que Espírito Santo é esse que não te comove? Quando você vê assim, olha, morreu fulano, o ciclano separou, divorciou, o Beltrano, olha, está na falência, vai fechar a empresa. Que Espírito Santo é esse, irmãos, que a gente tem que não nos comove? Que Espírito Santo é esse, irmãos, que a gente tem e a gente deixa a vida levar, vendo a vida das pessoas que estão à nossa volta se destruindo, se acabando? Olha para a sua família, olha para o ambiente, as pessoas que estão no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na igreja. Quando, irmãos, a gente vê alguém mal, você vê alguém que está, vamos dizer assim, morrendo na fé, alguém que está se distanciando de Cristo, como fica o teu coração, o teu espírito, por saber, irmãos, que mais uma pessoa, o inimigo usou meios, pessoas, para tirar da presença de Deus? Eu fico de braço cruzado, não é comigo mesmo, não é minha família que saiu da igreja. Como que a gente fica? Por isso que eu perguntei, irmãos, que Espírito Santo é esse? Que não te comove? Que não te cobra a reagir? Que não te traz um despertamento? Eu preciso fazer alguma coisa, porque não é só eu, não é só comigo. Amém, igreja? Paulo ficou comovido.
Imagina, irmãos, como que você está ficando quando você vê uma notícia má, ruim, da sua família, das pessoas que estão à sua volta? Te incomoda? Se te incomoda, irmãos, o Espírito Santo está em você. Agora, se não incomoda, não tem o Espírito Santo, irmãos, porque a ação do Espírito Santo é nos despertar. Você vai ver Paulo falando aqui em Atos mesmo, que o Espírito Santo traz em nós o despertamento, traz em nós a cobrança interna, é Ele que nos convence. É hora da gente, irmãos, reagir, é hora da gente abrir os nossos olhos, é hora da gente, irmãos, ter prudência, ter vigilância, procurar a preparação, porque o diabo está fazendo, irmãos, uma destruição à nossa volta e a gente está de braços cruzados. Vamos voltar lá? Atos 1. Os dois anjos estavam dizendo para Pedro, estava dizendo para as pessoas que estavam lá: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Ou seja, por que vocês estão aí parados? Por que vocês estão aí, sem fazer nada? Olha a mensagem, igreja. Esse Jesus que foi recebido no céu, leia mais uma vez em voz alta, vamos lá? Há de vir. Mais uma vez, há de vir. Você pode repetir comigo, irmãos? Digam: meu Jesus vai voltar. Isso não te incomoda? Isso, irmãos, não te deixa preocupado que Ele vai voltar? Em qual sentido? Não é só a sua salvação. Agora eu não estou falando só de você ser salvo. Agora, irmãos, a mensagem veja que Paulo, ele ficou comovido. Não, a cidade está entregue à idolatria, eu preciso fazer alguma coisa. O Pedro entendeu, irmãos. Olha aqui, eu vou pegar aqui algumas partes aqui. Veja que falou no capítulo 1. Vamos ler o capítulo 2, onde a gente vê que fala sobre a descida do Espírito Santo, e todos que estavam naquela casa, naquela igreja, foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar outras línguas, e conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Mas é o versículo 36 que eu quero ler, Atos 2, 36 em diante aí. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí está em negrito, não sei se a sua tem também, as primeiras conversões. Aí o Pedro, aqui está com Pedro, o Pedro começa a pregar, irmãos, olha o tipo de pregação que o Pedro anuncia, versículo 38, arrependei-vos, cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí ele continua pregando, continua anunciando, falando do Cristo, que salva, que cura, que liberta. Aí o 41, o que está escrito? De sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra. E agora, igreja? E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quantas almas foram, irmãos, povoar os céus? Quase 3.000 pessoas. O Pedro poderia ficar feliz no sentido assim: ganhei, já fiz a minha parte, já 3.000 almas, fui usado para povoar o céu, não tem mais o que fazer. Irmãos, eu falei isso de manhã, a gente às vezes ganha uma pessoa e já está achando que está arrebentando.
Não, já fiz demais. Eu já ganhei o marido para Jesus, já ganhei o filho, a mulher para Jesus. Só 3.000 almas o Pedro não ficou de braço cruzado, porque ele entendeu, irmãos, o Cristo que subiu, ele há de vir, ele vai voltar, e eu preciso evangelizar, eu preciso pregar as boas novas, eu preciso falar do amor de Deus, eu preciso pregar, arrependei-vos, eu preciso pregar, seja cheio do Espírito Santo. Veja, irmãos, não é só para pastor isso não, igreja, não é só para obreiro não. Ide por todo mundo e anunciai o evangelho. Ide é para você, é para mim, é para nós. Ide. Veja o próximo versículo aí, o 42. Após 3.000 almas ser ganhas, após 3.000 almas, agora vamos dizer, povo ao céu. O Pedro cruzou os braços. O que está escrito aí? Perseveraram. O que é perseverar, irmãos? É dar continuidade. Ele acabou de ganhar 3.000 almas. Irmãos, eu quero mais. Eu vou povoar mais o céu. Eu vou perseverar. Eu vou dar continuidade. Irmãos, a gente perdeu isso. Essa semana agora vai terminar o primeiro semestre, 2024. Quantas almas você ganhou para Jesus nesse ano? Ganhou e parou? Ou nem ganhou? O primeiro semestre já está findando, acabando. Pedro acaba de ganhar 3.000 almas, ele está no coração. Eu vou perseverar, eu vou dar continuidade, eu vou continuar ensinando a doutrina dos apóstolos, nós vamos continuar na comunhão, nós vamos continuar partindo pão, a palavra sendo pregada, e também vamos dar continuidade na vida de oração. Não pararam. 3.000 almas. Não, olha, já fiz, cota garantida, já fiz o que era para fazer. Quantos de nós pensaríamos assim? 3.000 almas. Por que ele continuou? Por que ele deu, né, vamos dizer, sequência? Por quê, irmãos? Porque ele entendeu a mensagem do anjo. Cristo vai voltar. Reage. Vocês estão parados, olhando. Irmãos, eu assim entendi aqui, falei até de manhã, que a partir desse momento aqui, né, a gente vê no capítulo 1, verso 11, houve um grande despertamento. Houve um grande destravamento. Pessoas, irmãos, eu creio nisso também. Talvez você nunca teve coragem, você talvez nunca teve, vamos dizer assim, oportunidade de falar do amor de Deus, de falar do Evangelho, talvez por várias circunstâncias, mas hoje Deus vai trazer, irmãos, para a sua vida, para a minha vida, destravamento, ao qual você vai falar, irmãos, com coragem. Você vai falar, poxa, eu que falei isso? É você mesmo. Por quê, igreja? Olha só, versículo aqui 36 em diante, está falando que o Pedro começa a pregar, e ele dá continuidade. No 43, diz assim, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aí já pula aí, versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo todos os dias. Repete de novo, todos os dias. Acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Deus quer trazer para a igreja, irmãos, não para fazer ajuntamento. Deus quer trazer para a igreja não para encher a igreja. Deus quer trazer as pessoas porque Ele quer
salvar. Aí a gente cai naquele comodismo, mas eu já chamei o familiar para vir para a igreja, eu já chamei o amigo para vir para a igreja, eu já chamei o vizinho para vir para a igreja. Claro que você não vai obrigar, não vai brigar, não vai discutir, porque não é por força e nem por violência, mas nós não podemos desistir. Irmãos, olha para você, tem gente que hoje está no Evangelho, hoje está em Cristo, hoje está dentro de uma igreja evangélica, que outra hora a pessoa fala assim, eu que nunca vou entrar dentro de uma igreja, mas alguém insistiu com você, falando, pregando, anunciando, seja pela TV, seja pela rádio, seja pessoalmente, alguém disse, vamos para a igreja, vamos buscar Deus, vamos orar, vamos lutar pela família, e você acabou vindo, e hoje você está em Cristo. Essa obra, irmãos, ela tem que dar continuidade. Eu não disse para vocês, mas de manhã eu falei, me lembrei aqui agora, o versículo 11 do capítulo 1, mostra para nós que ali terminou o ministério terreno de Jesus. Terminou. Quanto tempo, quantos anos foi o ministério de Cristo? Quem fez a grade está fazendo sabe, né? 3 anos. Né? 3 anos, ali termina o ministério terreno. Só que, irmãos, não era para acabar. Veja que não acabou. Terminou de Cristo terreno e os apóstolos, os discípulos deram continuidade. Hoje não tem os discípulos, os apóstolos, mas tem eu e você, que Ele espera que nós demos continuidade. Deus quer que a gente reaja. Então a gente precisa, irmãos, entender, eu fui chamado para dar continuidade, por mais que difícil seja, por mais que não é como eu queria que seja, ou que fosse, não é como eu concordo, irmãos, não existe igreja perfeita, não existe, irmãos, lugar, aqui na terra não vai ter. Você pode ir para qualquer outro lugar, lá você vai encontrar as imperfeições, lá você vai ver falhas, erros, porque a obra é feita por homens falhas, mas o Espírito Santo, o próprio Deus, Ele não falha. Somente no céu nós teremos, irmãos, a igreja perfeita. Mas enquanto tivermos aqui, por isso que os nossos olhos não devem estar, irmãos, no lugar, nas pessoas. A Bíblia nos ensina a olhar para Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé, né? Somente para Jesus, mas nós temos que anunciar, falar. O Pedro, na pregação, ele anuncia, ali foram, né, pessoas que se converteram, se batizaram e tiveram o encontro com o Senhor. Já lá no capítulo 4, veja que o Pedro não para. No capítulo 1 ele começa a despertar, no capítulo 2 a gente já vê, né, mais de 3.000 almas sendo ganhas, no capítulo 4 a gente vê que o Pedro, irmãos, está no coração de continuar falando. Capítulo 4, versículo 29. Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia da tua palavra. O que Deus deu a eles, igreja? Ousadia na sua palavra. Irmãos, ter ousadia na palavra pregada não é necessário ou não é preciso propriamente, entenda, ferir, machucar, humilhar, desprezar, rejeitar as pessoas. A gente pode, irmãos, com palavras ousadas, irmãos, com o amor de Cristo, de Deus, ensinar a pessoa o Evangelho. O que se percebe? Muitas pessoas feridas, machucadas, pessoas que estão, irmãos, ao ponto de desistir porque, né, humilhado, é perseguido, é maltratado. Não, irmãos, quando passar, está passando, então o Senhor já orientou, quando passar, eu estarei convosco. Não? Então olha aqui, o Pedro está pedindo aqui, não, o Senhor está falando, falem agora com ousadia a tua palavra. Versículo 30, enquanto estende as mãos para curar,
para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. 31, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Isso aqui que Deus vai trazer para a sua vida o destravamento. Você vai, irmãos, anunciar a palavra de Deus com ousadia. Em outro tempo, pastor, eu tive medo. Outro tempo eu tive, vamos dizer assim, ali algo me travou. Hoje, irmãos, com esse destravamento, quando você menos esperar, ousadamente a palavra de Deus vai ser anunciada através da sua boca, através da sua vida. Você vai alcançar pessoas para ganhar elas para Cristo. Mas isso, irmãos, tem que estar no coração. Eu preciso dizer, eis-me aqui para o Senhor. Depois leia Isaías 6. Deus, através do profeta, estava dizendo, a quem enviareis? A quem eu posso contar? O Isaías logo se prontificou. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Aí, irmãos, cai aquela pessoa na condição assim, não estou pronto. Irmãos, é Deus que nos prepara, é Deus que nos habilita, porque Paulo diz que a nossa capacidade vem do Senhor. Então é Deus que vai te habilitar. Não fique dizendo, eu não estou preparado, eu não estou pronto. Irmãos, só diga sim para Deus, e Ele vai fazer de forma ousada através de você, com que a palavra do Senhor chegue ao coração de outras pessoas. Amém? Capítulo 4 aqui que nós estamos lendo, veja que foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém. Igreja, essa é a direção que o Senhor está nos dando hoje. Possamos assumir no nosso coração, receber no nosso coração, dando crédito à palavra de Deus. Isaías 53, coloque aí por favor, verso 1. Depois você pode ler a história, o contexto ali. Olha o que diz esse versículo primeiro. Quem deu crédito à nossa pregação? Entenda, irmãos, como que alguém vai dar crédito à pregação se não tem quem pregue? Como que alguém vai dar crédito à palavra de Deus se a palavra de Deus não está chegando até essa pessoa? Se as pessoas não vêm para a igreja, irmãos, nós como igreja, nós temos que ir até elas, levando a palavra de Deus. Às vezes a gente cai no comodismo, fulano não quer vir para a igreja, o meu familiar não quer vir para a igreja. É questão de tempo, irmãos. Você como igreja tem que ir até eles, lançar a semente do Evangelho. E essa semente ela vai entrar no coração, essa palavra vai dar ali um impacto na vida daquela pessoa. E esta pessoa então passará a dar crédito à pregação da palavra de Deus. Ele voltará. Primeiro nós vimos pessoalmente, a preparação pessoal, eu tenho que estar pronto. Depois nós vimos, irmãos, que não é só com a gente. Veja que Pedro se despertou, Paulo se despertou. Não, a gente tem que ganhar alma, tem que povoar o céu. A gente tem que ajudar aquele que está ferido, aquele que está machucado, aquele que está precisando de Deus. Porque Jesus veio para salvar quem, igreja? Os perdidos. Jesus veio para ajudar os pecadores. Irmão, se tem um lugar certo dos pecadores estar, é na igreja. Às vezes nós crentes demais que a igreja é cheia de pecador. Claro, irmãos, Jesus veio para salvar os pecadores do pecado, eles se libertarem. Aí às vezes a gente quer apontar, fulano está no pecado, está no erro. Claro, ele chegou assim, a palavra vai limpar, vai lavar, como eu e você um dia fomos lavados.
Quem, irmãos? Lembra quem você era na velha criatura? Da onde o Senhor te tirou? Se a gente olhar para a Bíblia, eu gosto muito de ressaltar aqui aquela passagem. Estávamos nas trevas, nas mãos de Satanás. E aí, irmãos, o Senhor nos pegou, o Senhor nos resgatou, nos tirou das trevas e nos transportou para onde? Para a santa luz. E hoje eu e você somos o povo escolhido, irmãos, a nação santa, para fazer a diferença. Mas outra hora estávamos nas trevas, agora fomos levados para a luz, porque o Senhor, através da sua palavra, nos lavou, nos libertou, né? É isso que nós precisamos entender hoje. Eu preciso despertar. Efésios 5,14, nós lemos: desperta, ó tu que dormes. 6 meses, eu estou falando desse ano, 6 meses, quantas almas você ganhou para o reino dos céus? Nesse primeiro semestre, quantas pessoas você trouxe para Cristo? Hoje em dia, irmãos, às vezes a gente não quer mais trazer as pessoas, a gente já não se importa em trazer mais as pessoas para a igreja, porque a visão muitas vezes, né, distorceu. Não, eu vou ficar enchendo igreja, vou ficar trabalhando para pastor. Não, irmãos, é sempre Cristo, é sempre o reino dos céus. Provérbios diz que o ganhador de alma é o quê? Sábio. Já leu isso? Quem ganha almas é sábio. Irmãos, tem uma sabedoria de Deus, que hoje eu e você nós possamos despertar isso em nós. Senhor, eu quero voltar a ganhar almas, eu quero voltar a lutar pela minha família, pelos filhos, pelo casamento. Senhor, se eu ficar sabendo, ou se algo, né, aparecer no meu caminho, de alguém que está se separando, alguém que está talvez nas drogas, na enfermidade, Senhor, eu não posso ficar de braços cruzados. O Paulo viu aquilo naquela cidade. O que ele fez, igreja? O que aconteceu? O seu espírito se comoveu. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que reagir, eu tenho que ajudar essas pessoas. Ultimamente, irmãos, vamos dizer assim, registro da cidade, a gente não tem escutado boas notícias. Será que isso te comove? Semana agora eu li no noticiário, a nossa cidade está em 7º lugar do país. Meu Deus, irmãos, eu fiquei assim por dentro, falei, não aceito isso não. Eu não permito isso, esse número vai cair, o número do desemprego vai cair, o número do divórcio vai cair, porque, irmãos, nós temos que fazer a diferença. Sabe por quê, igreja? Paulo fala que nós somos embaixador fiel de Deus aqui na terra. Você é representante de Deus, e como representante de Deus, você não pode, irmãos, aceitar, ver as coisas acontecer e não fazer nada para uma mudança. É claro que nem tudo depende da gente. Já pensou, irmão, se tudo fosse como a gente quisesse? As coisas seriam mais fáceis, mas nem tudo depende da gente. Mas a gente não pode se acomodar dizendo, não é eu que vou mudar mesmo, então não vou fazer minha parte. Faça a sua parte. Outro vai fazer a parte dele, outro vai fazer a parte do outro, e assim, irmãos, as coisas vão melhorando. Amém, igreja? Eu citei aqui na inspiração, vamos ver aqui, Efésios, coloca aí, Oscar, 6:20, né? Olha aí, igreja, vamos ler. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aonde que a gente é embaixador, igreja? Cadeias, entenda, lugar pesado, lugar de dificuldade. É lá que o Senhor espera que a gente venha, irmãos, representar Ele, né? Somos embaixador, somos representante em lugares pesados. Não é propriamente a cela, tá, irmãos?
Entenda, figura, né, aí a conjugação para você entender que é lugar difícil, lugar onde muita gente não quer, né? É lá que nós fomos também aí chamados para falar de Cristo, falar de Deus livremente, como convém falar. Amém. Fica de pé, vamos orar. Deus abençoe você do YouTube, do Facebook. Lembre-se, você é um embaixador fiel. Deus abençoe.